Hoje eu vou falar um pouquinho sobre borrachas, de ataque e defesa, né. Os jogadores de ataque jogam com borrachas diferentes dos jogadores de defesa, ok? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Eu vou usar aqui um mapa mental para facilitar para mim e para você também no futuro, se você quiser saber um pouquinho sobre as diferenças também, eu vou deixar esse mapa mental aqui na descrição e aí depois é só você baixar ele e você pode usar ele quando você quiser aí, tá bom? Eu vou deixar o mapa mental e agora nós vamos começar então. Vamos lá, borrachas para ataque e defesa. Na defesa seria o cato, né? No Brasil nós conhecemos como cateiro, né? Na Europa, os cateiros são chamados de chopper, né? Então nós temos aqui as borrachas de ataque e borrachas de defesa, tá? Vamos começar com as borrachas de ataque. As borrachas de ataque geralmente são borrachas lisas e pino curto. O que são borrachas lisas e pino curto? Eu vou mostrar aqui para você uma borracha lisa, né? Ó, tem essa parte, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Essa parte de cima aqui, ó, esse top sheet aqui, ele é liso, né? Ó, é liso. E o pino, eu não tenho pino. Ah, eu tenho um pino aqui, mas ele imagina aqui, ó, são pinos, né? Aqui é um pino alto, né? Ele tem 1,4 milímetros, né? Mas o pino curto, ele é mais ou menos igual a isso aqui, só que ele é um pouquinho mais curto. Ao invés de ser muito alto, ó, 1,4 milímetros, ele tem 1 milímetro só. Ele é bem baixinho aqui e ele serve para o ataque, tá? Geralmente ele é usado mais para ataque. É muito raro as pessoas usarem para defesa, mas existe uma ou outra pessoa aí que usa, mas geralmente é usado para ataque, tá bom? Então, a partir disso aí, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para você. As borrachas lisa e pino curto, elas têm o top sheet, né? O top sheet focado na velocidade, né? Na velocidade que é high tension. O que quer dizer isso? Esse high tension. Eu vou abrir aqui para você, deixa eu ver se dá para ver aqui, vou ler, depois eu vou explicar melhor aqui em detalhes para você, tá? Deixa eu ver se eu encosto um pouquinho mais para a esquerda aqui. A borracha tensionada é um tipo de borracha que já vem de fábrica com uma pré-tensão aplicada, criando um efeito similar ao de usar cola rápida. A borracha tensionada oferece maior elasticidade, permitindo que o jogador imprima mais velocidade e efeito na bola sem precisar aplicar tanta força. Antigamente, os jogadores usavam borrachas lisas, né? E ela não tinha essa tecnologia high tension. Então, o que os jogadores faziam? Eles usavam uma cola, né, que tinha solvente dentro da cola. Depois que eles passavam a cola, ela dava uma esticada na borracha e fazia com que a borracha, em contato com a bolinha pulasse bastante, ganhasse mais velocidade do que o normal. Só que aí a regra mudou porque solvente faz mal para a saúde, né? Então resolveram tirar essa cola do tênis de mesa. E aí hoje só é possível usar cola à base d'água, que aí não tem esse efeito de pular, fazer a bolinha pular bastante, né? Então as empresas inventaram as borrachas high tension, né? Tensionadas, né? Que já vem de fábrica com uma pré-tensão, né? Como está escrito aí, aplicada. E aí ela cria, né? Um efeito similar ao uso de cola, né? Cola rápida, que eu acabei de explicar que usava-se antigamente. Com essa tecnologia aí, pula bastante, né, agora também, mas também o preço é agregado em cima disso, porque é uma tecnologia aí, não é bem nova, mas foi colocado um preço mais salgado para nós aí, para quem quer adquirir esse tipo de borracha, né, high tension, né, tensionada. Tanto o jogador de lisa, né, como de pino curto, que é para atacante, eles usam também. Você tem que se preocupar também com a espessura da esponja, né? A esponja super grossa ou max, que é igual a 2,1 milímetro a 2,3 milímetros, né? A esponja super grossa, eu vou mostrar aqui para vocês. A esponja super grossa, por exemplo, isso aqui é uma borracha lisa, né? Onde aqui, ó, tá vendo embaixo do top sheet tem uma esponja aqui, que ela geralmente tem várias espessuras, né? Dependendo do foco da borracha, né? Tem até de 0,5 milímetros e aí vai subindo e tem até 2,1 a 2,3 milímetros, né? Por que 2,1 a 2,3 milímetros, que é a espessura super grossa? Porque
porque depende da empresa, né? Por exemplo, a Butterfly ela usa o máximo 2,1 milímetros e algumas outras empresas usam até 2,3 milímetros. O importante é que essa espessura aqui de borracha e esponja e borracha, ela não passe 4 milímetros. Se passar 4 milímetros, não é possível jogar em jogos oficiais. Quanto mais a esponja é grossa, teoricamente mais ela pula, né? A bolinha pula mais em contato com a borracha. Então é importante para os jogadores atacantes, né? Que nós estamos falando aqui de jogadores atacantes, é importante que você também escolha a esponja, né? Super grossa, tá bom? Então, a borracha high tension, tensionada, e uma esponja super grossa, né? De 2,1 milímetros ou 2,3 milímetros, tá? Isso é importante para um jogador atacante. E por último, né? A dureza, né? Os graus da borracha, né? Eu coloquei a Alemanha aqui, porque eu vou dar um exemplo aqui dos graus que o país da Alemanha usa, né? 35 graus é muito mole. O que que é mole? A esponja é muito mole, né? 36 a 40 mole, 41 a 45 normal, 46 a 50 dura e de 50 muito dura. Tá bom? Aí eu vou explicar isso agora para você, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, lembra aí de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Eu posto vídeos aqui de quinta-feira, 8 horas da noite e domingo, 8 horas da noite, tá? Segunda-feira também tem lives ao vivo, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser me conhecer, ao vivo eu tô lá sempre de segunda-feira às 8 horas da noite, tá? Também eu posto shorts, né? Shorts também, por enquanto tá todo dia tem shorts, geralmente é de manhã, tá? Então, para que você possa receber todo esse conteúdo, é necessário que você seja inscrito e também clique lá no sininho de notificações para o YouTube enviar os vídeos que eu posto aqui. E também você me ajuda aqui, como eu tô te ajudando aí, tá? Então, os graus, né? Eu coloquei a Alemanha aqui, porque eu peguei lá os números e a Alemanha, não sei se é a Europa inteira que usa esses números, né? Mas o que eu quero dizer aqui que é assim, antigamente nem existia isso, né? Hoje existe os graus, quer dizer, essa esponja aqui tem uma dureza, né? Dependendo do grau, quanto maior, teoricamente, a esponja é mais dura e teoricamente deveria pular mais, tá? Mas nem sempre é assim, mas teoricamente é, tá? Então eu sempre procuro usar as esponjas originais para um pouco mais dura, tá? Eu coloquei aqui o nome Alemanha porque assim, isso aqui é um pouco difícil, né? Dependendo do país, eles usam uns números diferentes. Por exemplo, o Japão, né? Usam graus diferentes, é mais baixo, se eu não me engano, é. Eu posso dizer aqui até que as empresas, né? Cada empresa usa um número, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Butterfly, ela usa a Tenergy 05, por exemplo, que na minha opinião, ela é a borracha mais, é a melhor borracha hoje que tem no mercado. Eu posso dizer que ela tem 36 graus, se eu não me engano. Então é muito diferente, né? Entre os países, né? Porque uma borracha que tem 37 graus é, é muito mole, né? Mas ela não é mole assim, entendeu? Tô abrindo aqui o site da Butterfly para vocês me acompanharem. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Por exemplo, aqui está escrito Tenergy 05, né? Me desculpa aí que aqui está escrito tudo em japonês, mas é aqui que a gente vê, né? A espessura, tudo, né? É que eu entendo um pouquinho de japonês, mas eu vou só mostrar para vocês aqui o que está escrito aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um contra. Aqui consegui aumentar um pouquinho. Tá vendo? Aqui está escrito aqui está escrito esponja, os graus da esponja. Então, o grau da esponja da Tenergy 05 é 36 graus. Ela é lenta por acaso? Não, muito pelo contrário. Ela, na minha opinião, ela é a mais rápida de todas que eu testei até hoje. É uma borracha profissional, ela é tensionada. E ela pula mais que todas as outras. E ela só tem 36 graus. Onde aqui, pela
pelos números aqui da Alemanha, 36 graus é mole, mole para muito mole. E quanto mais mole, não deveria pular, né? Então é diferente, cada país é diferente. E na China, então, é mais ainda, né? As borrachas, as esponjas chinesas são mais duras ainda. Então, você vai querer comparar, então compare com cada continente, vai. Eu compararia somente por empresa, né? Mas também esses dados assim é difícil achar. Tem empresa que coloca os graus, tem empresa que não coloca. Então é um pouquinho difícil. Mas seriam essas três, né, coisas aqui que seriam importantes para um jogador atacante, né? Quando vai escolher uma borracha de ataque, primeiro, tensionada, segundo, a espessura da esponja e terceiro, os graus da esponja, né? O top sheet também tem diferenças, né? O top sheet aqui em cima, né? Como eu te escrevi, focado mais na velocidade, né? Então, porque tem o top sheet é essa parte de cima aqui, tá? Então, essa parte de cima aqui tem algumas empresas que usam borrachas mais pegajosas e algumas focado mais na velocidade, né? Então, no caso das borrachas, além de ser high tension, né, tem que prestar um pouquinho de atenção no top sheet, né? Se ele é muito pegajoso ou não. Geralmente as borrachas mais pegajosas são as borrachas chinesas, né? Então, as borrachas europeias, as japonesas, as coreanas, elas têm o foco mais na velocidade. Se você quer aprender a escolher a borracha você mesmo, né? Escolher a borracha, escolher a raquete, né? Eu tenho um e-book onde eu coloquei tudo que eu sei sobre materiais, né? Sobre borrachas e sobre raquetes. Obviamente tem o que está escrito aqui também tem no e-book, mas tem muito mais coisas lá dentro do e-book, né? Principalmente também com relação a raquetes, né? Como escolher uma raquete com folha, sem folha, quantas folhas tem que ter, se tem que ter folha de carbono ou não, né? Então, eu tenho esse e-book, eu vou deixar na descrição aqui se você tiver interesse em adquirir conhecimento, né? E também, se você quiser um suporte meu, porque os alunos que adquirirem esse e-book, eu dou suporte também para escolher o melhor material para você, né? Eu vou disponibilizar o meu WhatsApp e você vai entrar em contato direto comigo e a gente vai escolher o material junto, tá? Além disso, tem várias comparações entre materiais, né? Só raquete, borrachas também, tem tudo lá dentro do e-book, né? O e-book ele é escrito, tudo, mas eu coloquei vários links de vídeos onde eu faço comparações entre uma borracha e outra, e uma raquete e outra, tá? Então fica mais didático ainda a compreensão, tá? Então se você tiver interesse, é só clicar aqui embaixo aqui, tá bom? Tá bom? Acho que deu para entender, né? Agora deixa eu fechar aqui, eu acho que não deixei de explicar nada aqui para vocês. Vamos para a defesa, né? Borracha de defesa. As borrachas de defesa nós temos dois tipos, né? A borracha lisa, né? E as borrachas pino alto. Vamos começar com as borrachas lisas, né? As borrachas lisas, elas são com top sheet focado no efeito, a esponja com mais controle e a dureza da esponja. Vamos ver primeiro aqui, deixa eu juntar mais para cá. O top sheet focado no efeito, né? Borrachas chinesas têm o top sheet mais grudento. Então, como eu acabei de falar lá em cima, né? Então, se você joga na defensiva, né? Principalmente se você é cateiro, por exemplo, né? A gente escolhe um top sheet, esse top sheet aqui, né? É focado mais no efeito, tá? Aliás, essa aqui é uma borracha chinesa, é uma borracha chamada PF4. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para você. Deixa eu ver, deixa eu tirar aqui, mostrar aqui só para você. Aqui, ó, PF4. Deu para enxergar, né? PF4, tá? É da marca DHS, tá? Deu para ver, né? E então esse top sheet, ele é mais grudento, ele pega mais efeito. Então é recomendado mais para jogador defensivo e jogador que bloqueia mais ou quer, ao invés de dar drive muito chapado, ele prefere raspar mais na bola, né? Então é para esses jogadores aí que serve também, tá? A outra coisa importante para quem gosta mais de controle, né? Borracha mais defensiva, então seria borrachas média ou grossa, né?
Média ou grossa seria o que eu falei, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, seria essa esponja aqui, né? Na espessura média ou grossa, né? Na espessura média ou grossa. Quanto mais fina a esponja, mais controle você vai ter, porém menos velocidade, tá? Aí dependendo do seu estilo, você escolhe uma coisa ou outra. No Brasil, infelizmente, né, a gente não consegue escolher muito, porque o Brasil tem muito pouco praticante, então fica inviável para o importador ele importar várias espessuras de borracha, né? Então ele importa a borracha que tem mais procura, que é a super grossa. Os jogadores do Brasil, geralmente, eles têm que só escolher com relação ao top sheet. Top sheet mais grudento pula menos. Os europeus, japoneses e coreanos pulam mais. Tá bom? E depois, por fim, a dureza da esponja, né? Quanto mais mole, também você vai ter mais controle, né? Como eu falei também lá em cima, ao invés de você escolher um grau muito alto, você escolhe um grau mais baixo. Mas como eu já falei, né? Dependendo da empresa, é diferente, né? Então você procura aí ver dentro de uma empresa, né? Ou talvez do continente, né? Continente não, né? No país, né? Na verdade, né? O Japão, ele usa uns números diferentes da China, por exemplo, né? E fica no mesmo continente asiático, né? Então, acho que seria isso, procurar ver por país ou pela empresa mesmo, Butterfly, Asaka, Nitaco, diferentes, né? Usam, às vezes, números diferentes. Então, isso aí, por enquanto. Aí tem também, no caso de defensivos, né? Que nós chamamos de cateiro, também o estilo, né? O estilo é defensivo, né? O que nós chamamos de cateiro. Então ele usa essa borracha pino alto. Tem a altura do top sheet, né? Que eu vou mostrar agora para vocês. A altura do top sheet, ela é, ela é mais alta que um pino curto, né? De ataque, né? Isso aqui é mais para defesa, né? Então esse pino aqui, ele tem 1,4 milímetros mais ou menos, tá? Diferente do pino curto, que ele tem 1 milímetro, ok? Depois tem a espessura da esponja, ou sem esponja, né? As espessuras das esponjas de borrachas pino alto são super fina e sem esponja. Para jogadores iniciantes, né? Ou até mesmo para jogador assim de alto rendimento, porque tem jogador que ele joga defensivamente lá atrás e tem jogador que joga na frente com o pino alto. Então ele defende e também ataca. O jogador, principalmente que joga mais na frente, se um adversário der um drive muito forte e ele estiver usando uma borracha pino alto com esponja, fica muito difícil de controlar. Então eu sempre indico para jogadores que jogam mais na frente, né? Aquele que ataca também, de pino alto, borrachas sem esponja, porque aí você vai ter mais controle. Depois tem a fina. A fina, se eu não me engano, é 1 milímetro. Super fina, 0,7 milímetros. E a super fina, 0,5, 0,3 milímetros. Depende da empresa, tá? Se for colocar uma esponja, procure a super fina, porque 1 milímetro ou seja, essa fina, né? 1 milímetro de esponja numa borracha pino alto, eu acho que é muito. Você perde muito controle. Eu só colocaria, se fosse colocar, num jogador que joga cato, no estilo cateiro mesmo, né? Se fosse colocar. Mesmo jogador cateiro, lá no Japão, ninguém usa fina. Todo mundo usa super fina. Tá bom? Então é assim que a gente escolhe as borrachas para jogador defensivo, né? É importante você ver, escolher borrachas que não pulam muito, né? Que tenha mais controle, tá bom? Bom, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gosta muito do conteúdo, gostou muito do conteúdo, então eu queria pedir um favor para você, para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos do tênis de mesa e também comentar qualquer coisa aqui embaixo, que aí ajuda no engajamento. O YouTube entende que você gostou do conteúdo e aí você também me ajuda de alguma forma, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima aula.